não dei boa noite ainda, né? Boa noite a vocês que nos acompanham pelo Facebook, sejam agraciados, sejam abençoados por Deus. E nós vamos continuar a nossa série de estudos na primeira carta de João. Eu já vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá na primeira carta de João, lá no capítulo 2, a gente tem estudado essa carta, a gente já viu lá no começo que João, ele escreveu a igrejas ali da região da Ásia, e ele alerta a respeito de algumas pessoas, alguns falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja e estavam ensinando coisas erradas, né? E eu até comentei que era um tipo de gnosticismo inicial, né? Que ensinava assim, não precisa de Jesus Cristo para ser salvo, não. Você tem que conhecer, tem um segredo. E se você souber esse segredo, meu amigo, aí você vai para o céu. É mais ou menos isso, né? E obviamente que era mentira. E João achou importante escrever porque tinha pessoas que estavam ali meio que acreditando nesses falsos mestres, né? Depois a gente viu que João, ele falou assim, eu estou falando para vocês um novo mandamento, mas ele é um antigo mandamento também, que é o de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois ele falou assim, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e não ame o mundo, porque se você amar o mundo, você não vai amar a Deus. Vocês lembram que eu falei aquele negócio do mutuamente exclusivos, né? O negócio da estatística lá que eu não gosto, né? Só para a gente lembrar, então, não tem como a gente amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama ao mundo. E a gente pensou um pouquinho disso também na vez passada, né, na nossa meditação passada, e hoje a gente vai meditar no trecho lá no capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 26. 1 João, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 26. Lembrando ainda, meus irmãos, da forma como João escreveu essa carta, né? Eu comentei isso acho que umas 2 vezes já. Não é um raciocínio linear, aonde João começa um assunto, termina, começa outro, termina, começa outro, termina. Não, é um raciocínio circular, né? Então ele começa um assunto, aí a gente tem a impressão que ele termina, mas ele não terminou. Ele retoma depois desse assunto e aprofunda ele. Aí a gente pensa, agora João terminou, né? Não, mas ele não terminou ainda. Depois ele retoma o assunto e aprofunda mais um pouco. E é isso que a gente vai ver ele fazendo aqui mais uma vez. Ele tinha falado a respeito de não amar o mundo. Não ame o mundo, hein? Porque quem ama o mundo não ama a Deus. O amor de Deus não está naquele que ama o mundo. E agora a gente vai ver João fazendo novamente esse movimento circular no raciocínio dele e aprofundando um pouco mais essa questão de amar o mundo aí. E assim, então acompanhe comigo a leitura, assim nos diz a palavra de Deus. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo fez, a vida eterna.
Isso que eu acabo de escrever a vocês, é acerca daqueles que procuram enganar vocês. Vamos orar? Pai bendito, nós precisamos ouvir a Tua voz agora, Deus. E acabamos de fazer a leitura da Tua palavra e dependemos do Teu Espírito Santo para que ilumine a nossa mente. O mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo João a escrever essa carta, o mesmo Espírito Santo que preservou essa mensagem até hoje, nós clamamos que Ele ilumine nosso entendimento. E assim a mensagem do Senhor fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você já ouviu? Eu vou citar 2 nomes aqui e vou perguntar para você se você já ouviu falar deles. Mas antes eu vou contar uma história. Uma vez eu tinha uns 13, 14 anos, e eu estava andando lá no centro de Curitiba, lá na Rua 15, pertinho da Boca Maldita lá. Não sei o que eu tinha ido fazer lá, sei que eu estava por ali. E de repente eu vi uma multidão vindo assim de lá de cima, assim, chegando na Boca Maldita. Eu falei, olha só, né? Aí um povo carregando, tipo num negócio, tipo num trono assim, né? Um cara todo vestido de Jesus, com uma coroa de espinho, assim, né? Roupa branca, manto, e as pessoas em volta, assim, e cantando. E eu falei, olha que legal, né? Estão fazendo um teatro, né? Da Paixão de Cristo, assim. Só que eu parei e pensei assim, mas espera, nós estamos fora da época de Paixão de Cristo. Aí eu me aproximei para ver, não era um teatro, era um negócio sério. Era um cidadão chamado Henri Cristo. Foi a primeira vez que eu ouvi, né? E eu falei, cara, eu não sabia, né? Nem sabia quem era. Peguei um folhetinho assim, Henri Cristo. Falei, rapaz, o que é isso, né? Daí que eu fui tentar descobrir quem era o tal do Henri Cristo, lembrando que não existia internet, então eu não podia dar um Google em Henri Cristo e aparecer a história do rapaz, né? Mas enfim, depois de um longo trabalho, depois de ir na biblioteca pública, quem sabe hoje o que é ir na biblioteca pública, né? Pegar um livro, e daí eu descobri quem que era o tal do Henri Cristo. E aí eu pergunto para você já ouviu falar de um cara chamado Sergei Anatolievich Torop? Não, né? Eu também nunca tinha ouvido falar nele. E num outro chamado Moisés Halongoway. Eu só consegui falar porque, olha, é o que é a ajuda do Google, né? Coloquei no Google lá, a gente aperta no microfoninho, aí ele fala como que pronuncia a palavra, né? Moisés Halongoway. Nunca tinha ouvido falar nesse cidadão também. Possivelmente vocês também nunca ouviram falar nele. Mas esses dois, eles têm uma coisa em comum com o Henri Cristo. Assim como o Henri Cristo, esses dois aqui, o Sergei Torop e esse Moisés Halongoway, eles também falam que eles são Jesus Cristo. Eles falam que eles são a reencarnação de Cristo. Eles falam assim, eu sou o Cristo que voltei pela segunda vez. É estranho, né? É estranho eles afirmarem que eles são o Cristo. Primeiro porque são 3, né? E não são só os 3, tá? Tem mais gente que afirma ser o Cristo. Mas é estranho que pelo menos 3 pessoas, no mesmo período de tempo, afirmem ser Jesus Cristo que voltou pela segunda vez. E aí você se pergunta, quem é o verdadeiro? E é muito mais estranho porque o próprio Jesus Cristo, o de verdade, tá? Aquele que veio há quase 2000 anos atrás, o próprio Jesus Cristo disse assim, Mateus 24:5, depois você pode conferir lá, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E olha só que interessante, os 3 que eu citei aqui têm seguidores, tem gente que acredita que eles são o Cristo. Então se colocar os 3 juntos, e os seguidores deles é capaz de ser a torcida do Coxa, Paraná e Atlético, né? Vão se pegar, porque cada um defendendo o seu Cristo. E é fácil para a gente como cristão parar e falar assim, você não é o Cristo. Claro, para a gente é fácil, né? E por que para nós cristãos é fácil identificar que eles não são Cristo? Porque a Bíblia explica como que vai ser a segunda volta de Cristo. E não é desse jeito que eles voltaram.
Eles não voltaram em glória dos céus e acontecendo toda aquela coisa. Presta atenção nisso. A Bíblia descreve como será a segunda vinda de Cristo. Agora, pensa aqui comigo, ó. Mas nem respira aí, pensa comigo. Atenção. Se tem uma pessoa aqui na terra dizendo, eu sou Jesus Cristo, quem é aquele que está sentado à direita do Pai nesse momento? Se esse que está na terra é o Jesus Cristo, aquele não é. Em outras palavras, ele está negando a Cristo. Em outras palavras, ele é um anticristo. A vontade, o desejo de ser Deus ou de ser igual a Deus, está meio que colado no ser humano, né? Você já viu isso? E depois você confere também lá. Gênesis 3:5 tem uma frase assim, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, vocês comerem do fruto, os olhos de vocês vão se abrir. E assim como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Perceba que a tentação não foi conhecer o bem e o mal. Não estava nem aí para o bem e o mal. A tentação foi ser igual a Deus. Esse é o nosso problema. E o pecado, ele vem de geração em geração. Davi fala, né? Em pecado me concebeu minha mãe e tal. O que ele está querendo dizer com aquilo ali? Ele está querendo dizer que todo mundo nasce pecador. Então sabe aquele nenenzinho careca e banguela com cara de joelho? Que todo mundo fala assim, ai. Eu faço umas pausas assim quando passa a fazer barulho, né? Não consigo nem me ouvir. Então vamos voltar para o nenenzinho banguela e careca. Aquele nenenzinho careca e banguela, né? Que tem uns que não nasce careca, nasce cabeludo, né? Mas enfim, a regra é ser careca. Eu até acho que é interessante alguém ser careca, mas tudo bem. E banguela com cara de joelho, né? Aí olha para ele, que bonitinho, é um anjinho, né? Anjinho nada, já nasceu pecador. É um pecadorzinho. Pode ser bonitinho, pode ser careca e banguela. A gente, às vezes, gosta de escutar ele chorar. Não muito assim, né? Chora só um pouquinho e chega. Mas é pecador. Porque o pecado vem vindo hereditariamente. É o pecado que desperta no ser humano o desejo de ser Deus, ou pelo menos ser igual a Ele. É o pecado que desperta em homens, através da história, o desejo de ser Jesus Cristo, e de falar assim, eu sou o Cristo. Nós temos 3 aí na nossa atualidade, né? Na nossa realidade, nos nossos dias, os 3 vivos, cada um em uma região do planeta. É o pecado que leva pessoas a acreditar nesses homens. Detectar uma heresia dessa natureza, para a gente é simples, para a maioria dos cristãos. Eu acredito que para todos os cristãos é simples. E também para a maioria das pessoas, mesmo que uma pessoa não seja cristã, existem pessoas, ateus, budistas, enfim, que eles são pessoas sérias, eles não são cristãos, mas eles são sérios, eles respeitam os outros, e eles leem a Bíblia. E se eles lerem a Bíblia, eles vão olhar assim, mas na Bíblia lá, que é do cristianismo, está dizendo que é diferente. Então eles vão pensar, não, esse cara não pode ser o Jesus Cristo. É fácil detectar uma heresia dessa. É claro que aquilo ali é uma mentira. Mas tem algumas heresias que não são tão fáceis assim. Não é numa batida de olho que você vai detectar a tal da heresia. Existem heresias, olha só, tem heresia que parece o Evangelho, tem roupa de Evangelho, tem cheiro de Evangelho, só que não é Evangelho. Quando você pega ela e espreme, não sai Evangelho dali. Se nós somos pecadores e temos então a tendência de acreditar nessas heresias, se não tem jeito, se o pecado deixou a gente vulnerável, deixou a nossa mente, a nossa visão turva, o nosso julgamento é errado por conta do pecado, é distorcido, o nosso julgamento sobre certo e errado ele é distorcido. E olha só, seria cômico se não fosse trágico, né? Comeu do fruto para conhecer o bem e o mal, e agora o pecado faz o quê? Faz que
a mente do ser humano seja tão distorcida que o ser humano chama o mal de bem. E acabou que não conhece tanto assim do bem e do mal, né? Porque confunde os dois. Vez após vez, por causa do pecado, nós acreditamos em mentira. Vez após vez, nós somos enganados. Se a realidade é que existem, então, anticristos dentro e fora da igreja, se é a realidade que o pecado nos cega a ponto de a gente ser enganado, a gente precisa do Espírito Santo de Deus para dar discernimento para a gente, para abrir os nossos olhos e corrigir o nosso entendimento. O anticristo é uma figura que ele vem mexendo com o imaginário das pessoas durante séculos, né? Desde do Cristo, nós temos um imaginário sobre o anticristo. E às vezes a gente imagina ele de uma forma errada. Geralmente as pessoas imaginam de uma forma errada, e inclusive dentro de igrejas, inclusive dentro de igrejas sérias. As pessoas têm uma visão distorcida do anticristo. Por quê? Porque o pecado distorceu o nosso entendimento, né? Aquela coisa toda que eu acabei de falar. E a gente até mesmo, para entender a figura do anticristo, a gente tem dificuldade. Às vezes as pessoas acham que é um ser dotado de poderes sobrenaturais. Tipo, acho que se eu falar Naruto, Avatar aqui, vai ficar meio estranho, né? Mas parece um cara assim que ele faz uns negócios assim com a mão igual as crianças brigam, né? E sai uma magia dali, e tem um poder sobrenatural, e ele é um cara assim que ele tem um poder sobrenatural tão grande que ele é o arqui-inimigo de Jesus Cristo. Está ali, ó, pau a pau com Jesus Cristo, está quase no mesmo nível. Parece que quando for dar a batalha do Armagedon lá no final, parece que o negócio vai ser assim. Jesus vai indo, mas ele perde. Sabe aquelas lutas de boxe assim, de filme, aquelas lutas que o mocinho vai apanhando, né? Apanha sangue, sai sangue, fica com o olho roxo assim, mas Jesus está tentando e o anticristo está batendo nele, e de repente Jesus consegue dar um mata-leão lá e derruba e ganha a luta. Mas olha, foi por pouco, hein? Quase que Jesus perdeu, porque o anticristo, ó, não, o anticristo não é assim. O inimigo já foi posto sob o escabelo dos pés de Cristo, ele já está derrotado, e a gente tem que ter essa visão, a gente tem que corrigir essa nossa visão. No versículo 26, João esclarece algumas coisas a respeito do que ele está escrevendo. Lá no versículo 26 ele diz assim, ó: isto que eu acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganar vocês. João queria então evitar que os crentes, aqueles irmãos lá da igreja da Ásia, eles não fossem enganados por esses anticristos que estavam aparecendo. Assim como aqueles cristãos daquela época precisavam ficar, como diz por aí, né, de orelha em pé. Eu ficava pensando, por que de orelha em pé, né? Aí até quando eu comecei a ter cachorro na minha vida, né? O que o cachorro faz quando ele fica alerta? Orelha em pé. Velhos ditados, né? A gente não para pensar de onde que vem, né? Tem até uns memes na internet lá. Ladrão correndo, o cachorro dormindo. Lá o tiroteio, o cachorro dormindo. Sirene de polícia, o cachorro dormindo. Barulho do pacote de biscoito abrindo. Daí o cachorro, orelha em pé. Ficou alerta. Então, do mesmo jeito que aqueles cristãos lá daquela época, eles tinham que ficar de orelha em pé, eles tinham que ficar alerta com os anticristos, a gente também. Porque tem anticristo aqui na nossa realidade. Alguns são fáceis de ver que eles são anticristos, mas tem um que não é tão fácil assim. A pergunta é: o que a gente tem que fazer para identificar os anticristos? O que a gente tem que fazer para não ser enganado pelas mentiras? A primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro ponto de atenção: nós não seremos enganados se nós reconhecermos os anticristos. E como que eu vou fazer isso? A primeira coisa, então, é reconhecer o anticristo, e João, ali na carta dele, ele dá algumas dicas, né? Tem um piazinho lá em casa que ele vai brincar de esconde-esconde, e daí
Quando ele não está conseguindo achar a gente, ele fala assim: você tem que dar dica. A dica para ele é assim, ó, eu tô aqui, é o lugar preciso, né? Isso é dica, né? Contar para ele onde está, né? E quando ele se esconde, a gente fica brincando assim, que não está achando, cadê? Daí ele fala assim: estou embaixo da mesa, ó, te dei uma dica aí. Ele contou, né? João dá umas dicas, não é assim tão claras, mas são dicas claras. Olha só, os anticristos são muitos. Versículo 18 diz: muitos anticristos. Segunda dica: abandonam a comunhão porque não são cristãos genuínos. Versículo 19. Terceira dica: são mentirosos. Versículo 22. E a quarta dica, no versículo 22 também: negam que Jesus é o Messias. Em nossos dias, quando uma pessoa sai de uma igreja, é complicado você falar que ela abandonou a fé, né? Porque a gente tem um montão de igreja, um montão de denominações. E quando eu falo igreja, assim, falando em instituição, né? Por exemplo, Igreja Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Conservadora, Batista, Assembleia de Deus. Tem um monte de assembleia, um monte de igreja. Tem igreja que você não acredita que existe. Tem uma igreja em Guarulhos que se chama Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, lindo e cheiroso. Eu não estou brincando. Não estou brincando. Tem muita igreja por aí. Então, quando uma pessoa sai de uma igreja, a gente não pode, assim, tem que tomar cuidado e falar: abandonou a fé. Não era assim na época de João. Na época de João tinha uma igreja, a igreja dos cristãos. Estava nascendo a igreja dos cristãos. Então, se alguém discordava dos ensinos dos apóstolos, das doutrinas que os apóstolos receberam diretamente de Jesus Cristo, o que a pessoa fazia? Tinha que sair. Porque a igreja era uma igreja consistente. Pelo menos era uma igreja que estava mais próxima da época de Jesus. Então, apóstolos ainda estavam vivos, testemunhas ainda estavam vivos, né? João estava vivo, andou com Jesus Cristo, aprendeu com ele e tal, né? Então era mais difícil de entrar. Quando começava a entrar uma heresia na igreja, já todo mundo ficava de orelha em pé, né? E já, não, aqui não é assim que Pedro falou, não é assim que Paulo falou, não é assim que Tiago ensinou. João estava dizendo um negócio diferente. Então, os hereges, eles acabavam saindo. Uma das características dos anticristos, né? Nos nossos dias, a gente precisa primeiro avaliar a igreja da pessoa, a denominação que a pessoa está, para depois falar se ela saiu de lá, se ela está abandonando a fé mesmo, né? Porque dependendo do tipo da igreja, não é pregado o evangelho lá. Então, se a pessoa saiu de lá, ela não está abandonando a fé, de repente ela está indo para a fé. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra oportunidade. Muitos, naquela época, os anticristos, eles abandonavam a igreja. Então, e em nossos dias, muitos simplesmente eles abandonam, seja que igreja for, batista, presbiteriana, assembleia, bola de neve, vai simplesmente onda dura. Já ouviram falar de uma igreja chamada Onda Dura? Não, é uma igreja de surfistas. Não é uma igreja de surfistas, vamos lá. Ela é uma igreja que ela tem um grupo de pessoas diferente. Eles são surfistas, skatistas, eles são uns caras assim meio diferentes da gente, eles falam uma linguagem diferente, eles fazem coisas diferentes. Imagine eu surfar, é igual o Machado Sem Cabo, né? Cai no mar e faz assim, pronto, vai no fundo, né? Onda Dura é uma igreja que, apesar dela ter um nome esquisitão assim, ela é uma igreja reformada, de confissão de fé reformada. Você escuta o pastor lá, um dos fundadores, uma pregação dele, pregação reformada, pregação firme na palavra de Deus. Enfim, são várias igrejas. Tem igreja que a gente não conhece por aí, mas são boas. Tem gente que simplesmente abandona essa igreja aí, né? Abandona e vai embora. Anticristo. Por quê? Porque se está fora da igreja, não está confessando Jesus Cristo, ele está se opondo a Jesus Cristo. Se ele se opõe a Jesus Cristo, é anticristo, né? Os anticristos são mentirosos, e isso está diretamente ligado então a confessar Jesus Cristo como Messias. Se não confessa Jesus como Messias, é mentiroso. Agora pensa comigo. Lembra que eu falei que tem algumas heresias que não são tão fáceis assim de detectar, né? O anticristo não confessa Jesus como Messias.
O que quer dizer Messias? A palavra Messias quer dizer ungido. Ungido para quê? O que é ser ungido? Será que ser ungido é só você está sentado, vem alguém com coisa de óleo e derrama na tua cabeça? Ungido, pronto. Esse é ungido. Ungido, quando a gente vai para o Antigo Testamento, quem era ungido? Ele estava recebendo, ele estava sendo delegado para alguma coisa, recebendo autoridade. O rei, por exemplo. Lembra lá que tem um profeta lá, que eu não lembro o nome, que ele vai atrás, ele tem um rei em Israel, e daí Deus fala para aquele profeta assim: esse rei aqui não quero mais ele, eu quero outro. Vai lá para a casa do fulano de tal, ele tem uns 200 filhos, vai lá que lá vai escolher o rei. Aí o profeta vai lá, daí o pai começa a chamar os 200 filhos, né? Vem, passa, não é esse. Acabou os filhos, não tem mais nenhum. Daí parece que o pai esqueceu, né? Fala: rapaz, tem um ainda, que está cuidando das ovelhas. Tinha esquecido dele. Chama ele lá. Aí vem, né? O piazinho pequeno, né? Ruivo. Davi, o nome dele, né? Aí Deus fala assim: esse. Aí o profeta leva ele lá para o quarto lá e unge ele. Deus está te ungindo rei. Um outro assunto para uma outra oportunidade é que ele não virou rei na hora, né? Ele se lascou um montão até ser rei, anos. Mas enfim, volta para o ungido. O que o profeta fez ali? Ele ungiu, ele delegou, como um sinal de que delegou a autoridade. Deus derramou sobre Davi a autoridade para que Davi reinasse. O Jesus Cristo, o Messias, ele é ungido porque ele recebeu a autoridade para ser profeta, sacerdote e rei. A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, mas vai ser uma outra oportunidade também. Como que Jesus Cristo é profeta, como que ele é sacerdote, como que ele é rei. E ele foi ungido para ser o sacrifício perfeito, para se entregar em nosso lugar. Sacrifício substitutivo, guarda essa palavra. Substitutivo, por quê? Porque ele substituiu você. Você tinha que estar na cruz morrendo, e Jesus substituiu você. Ele tirou você de lá, ele foi no teu lugar, e ele falou assim: eu vou morrer no teu lugar. Substituiu. Jesus Cristo é ungido para esse trabalho. Se alguém diz que para ser salvo você precisa fazer qualquer coisa além de crer em Jesus Cristo, está errado. Você crê em Jesus Cristo, mas você tem que guardar o dia tal. Você crê em Jesus Cristo, mas você tem que, uma vez por ano, você tem que ir lá na cidade tal lá e subir correndo a escada lá do templo. Você nem precisa de Jesus Cristo, é só você fazer boas obras. Dá uma cesta básica, ajuda os pobres. Não, você precisa de Jesus Cristo, mas assim, o sacrifício de Jesus Cristo ajudou bastante, mas você ainda tem que pagar pelos seus pecados. Então você tem que ir lá pro Wesley lá e fala teus pecados lá, e daí ele vai falar o que você tem que fazer para pagar aqueles pecados. Não pode. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. E qualquer um que diga qualquer coisa diferente disso, qualquer um que diga que o sacrifício de Cristo não precisa o sacrifício de Cristo para a salvação, ou qualquer um que diga que precisa do sacrifício de Cristo mais alguma coisa, percebe que é uma continha? Sacrifício de Cristo mais tal coisa igual salvação. Não, qualquer um que diga isso é anticristo, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. O que precisa para a salvação? Crer, fé. E em Efésios diz assim, que a fé é dom de Deus. Você ganha, até mesmo a fé que você tem, você ganhou de Deus. Se você acredita que Jesus Cristo morreu para pagar os seus pecados e é suficiente, a tua salvação está garantida. Não precisa ter medo. Garantida. Segundo ponto, não seremos enganados se nós conhecermos a verdade. Eu não sei você, mas eu sou fissurado em desenho. Você já assistiu Vida de Inseto? Não. Assista Vida de Inseto. É um desenho sensacional. Ele conta uma história de um formigueiro. Aí as formigas falam, né? Anda de dois pés, conversa. Parece um ser humano. Um ser humano feio, mas é um ser humano, né? E a história desse formigueiro, e tem uns gafanhotos, tem um grupo de gafanhotos que eles são bandidos, e esse grupo de gafanhotos, eles exploram as formigas.
E daí tem uma formiga lá que em determinado momento, lá pelas tantas, essa formiga, ela sai do formigueiro, é o tal do Flick. Pensa num cara desastrado, é o tal do Flick. Todo mundo comemora quando ele sai do formigueiro, porque ele não vai atrapalhar, né? E por que ele saiu do formigueiro? Para buscar ajuda, para se livrar dos gafanhotos. Não aguento mais ficar apanhando gafanhoto aí, né? Tudo bandido vem aqui só para explorar a gente, roubar a nossa comida. Aí ele vai. E ele encontra um grupo de insetos. E ele leva esse grupo de insetos lá para o formigueiro, porque ele pensa que esses insetos são guerreiros. Acontece um monte de coisa lá que eu não vou ficar contando aqui, então assiste, né, para a gente poder conversar sobre o desenho depois. E então ele pensa que aqueles insetos são guerreiros e ele leva lá para o formigueiro. E lá no formigueiro, lá no meio de uma festa, lá tá todo mundo comendo, bebendo, se divertindo. O Flick descobre que não são guerreiros, gente. Sabe o que eles são? Inseto de circo. Inseto de circo. É lógico que ele fica desesperado, mas ele não conta para o restante do formigueiro. Então ele combina com aqueles insetos ali, e daí eles bolam um plano mirabolante e apresentam para todo o formigueiro esse plano para se livrar dos gafanhotos. Afinal de contas, só o Flick sabe que são insetos de circo. O restante de toda a cidade, todo o formigueiro pensa que são guerreiros. Eles acreditam no poder dos guerreiros. Então o que todo formigueiro faz? Eles executam o plano fielmente, eles não questionam. Eles não questionam. Por quê? Porque eles não sabem a verdade. Quando eles ficam sabendo da verdade, quando eles descobrem que os insetos não são guerreiros, mas são insetos de circo, eles falam: não, vocês trouxeram a desgraça para cá. Como que vocês fazem um negócio desse? Vocês são insetos de circo. Não tem como guerrear contra os gafanhotos, eles são bons de briga, e a gente é só formiga. E aí eles param de seguir o plano. Por quê? Porque eles descobriram a verdade. Eles só seguiam cegamente as coisas que estavam sendo ditas porque eles não sabiam a verdade. Nós precisamos saber a verdade. Há uma frase de Calvino, João Calvino, vocês já ouviram falar, vocês são presbiterianos, têm que ter ouvido falar de João Calvino. Há uma frase de João Calvino que diz assim, ó: quem não lê a Bíblia, quem não lê a Bíblia confunde heresia com voz de Deus. Dá uma lida no que está escrito aí no versículo 21. Olha o que João escreveu. Eu não escrevi para vocês porque vocês não conhecem a verdade. Eu escrevi porque vocês conhecem a verdade. João sabe que aqueles irmãos conhecem o Evangelho. Ainda assim ele considera importante falar para aqueles irmãos: ó, fica esperto com os anticristos, né? Tem muita gente por aí dizendo que você precisa ser membro de uma igreja para ser salvo. Ó, a igreja tal, hein? Tem que ser membro dela para ser salvo. Tem outros que dizem que você não é capaz de interpretar a Bíblia sozinho. Não. Você pegar a Bíblia e escrever. Isso aqui foi escrito em grego e hebraico. E até aramaico tem no meio. Você acha que você vai conseguir interpretar isso aqui? Não, você precisa da igreja. É só o pastor. Eu estou brincando, tá? Estou usando o pastor aqui para trazer para nós. É só o líder da igreja que consegue interpretar a Bíblia para você. Você não consegue. Mentira. É o Espírito Santo que ilumina a tua mente para você entender a Bíblia. É óbvio que você tem que ir joelho no chão, oração. É óbvio que eu não estou falando que você não tem que dar ouvidos para o teu pastor. Obviamente eu não estou dizendo para você que não existe um camalhaço de livro bom falando a respeito da Bíblia. O pastor Jeremias, hoje de manhã, na escola dominical, estava com um monte aqui. Confissão de Fé, Catecismo Maior, não sei, um montão de livro aqui. Tudo falando da Bíblia. E a gente aprende ali também, né? Mas nós conseguimos interpretar assim. Nós conseguimos. Eu consigo e você também consegue interpretar a Bíblia se você parar, pedir para Deus e estudar com seriedade o que está dizendo na Bíblia. João escreve dizendo assim, ó: vocês conhecem a verdade, vocês têm condições de saber quem que é o anticristo. Então fica de orelha em pé, fica alerta. Uma pessoa que conhece a verdade não pode ser enganada facilmente. Então, nós não seremos enganados se nós reconhecermos os anticristos. Nós não seremos enganados se nós conhecermos a verdade.
E nós não seremos enganados se nós permanecermos na verdade. João foi o único a alertar sobre o perigo de ser enganado. Depois você confere lá em casa, quando você estiver em casa lá, você confere. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, Paulo escreveu assim, ó: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, seja maldito, anátema, né? Quer dizer, maldito. Como já dissemos, e agora eu repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que vocês receberam, seja maldito. Os crentes da Galácia, eles haviam ouvido o evangelho, eles tinham aprendido o evangelho, e daí o pastor precisou viajar para cuidar de outras igrejas, e vieram falsos líderes e entraram na igreja, começaram a pregar um evangelho diferente daquele que Paulo tinha recebido de Jesus Cristo e tinha ensinado aos Gálatas. E os Gálatas, que conheciam a verdade, se encantaram pelas novidades, e agora estavam deixando o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo fala assim: eu não consigo acreditar que vocês estão passando tão rápido daquilo que é a verdade para aquilo que é a mentira. Vocês ficaram loucos? O que vocês têm na cabeça? Permaneçam na verdade. Versículo 24, João diz: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. O que eles ouviram desde o princípio? Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. A gente precisa lembrar que havia então pessoas ensinando coisas erradas lá nas igrejas da Ásia, e por isso que João falou assim: permaneça em vocês aquilo que vocês aprenderam ou ouviram desde o princípio. Os crentes da igreja da Ásia, eles não deveriam ser como os Gálatas. Eles deveriam permanecer fiéis ao evangelho que eles ouviram desde o princípio. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos, precisamos estar de orelha em pé e lembrar que existem pessoas tentando nos enganar. Hoje, quando você chegar em casa, lembra, tem gente querendo enganar você. Amanhã, quando você for trabalhar, for estudar, eu não sei o que você vai fazer amanhã. Lembra? Quando você for escutar uma pregação no rádio, quando você for ler um sermão ou uma meditação num link que alguém te mandou na internet, uma devocional, que bonita. Pensa, tem gente querendo enganar você. E você precisa conhecer a verdade para você pegar e ler aquela devocional e saber se aquilo ali é evangelho ou é outro evangelho. Para você não deixar, não apostatar da fé, não deixar a fé, não ser enganado. O diabo usa diversos meios para enganar a gente. A sociedade diz que não existe verdade absoluta. Não, esse negócio de cristianismo aí é verdade para você. Para mim não. Para mim é outra verdade. Teve um tempo que as pessoas acreditavam que a Terra é plana. Eu sei que tem gente aí hoje em dia que acredita. Eu não sei como que eles estão fazendo com as Olimpíadas. Eles devem estar perguntando assim: por que o povo lá do Japão marcou jogo de madrugada? Pensa que a Terra é plana, né? Mas, tirando esse povo de hoje em dia, todo mundo sabe atualmente que a Terra não é plana, né? Que ela é mais ou menos redonda, né? Que ela gira e tal, todas essas coisas aqui a gente sabe, né? Mas teve um tempo, lá atrás, alguns séculos atrás, que as pessoas não sabiam disso. As pessoas, todo mundo, até os cientistas, os astrônomos, lembre, astrônomo e astrólogo é coisa diferente, né? Astrônomo é o cara que estuda, né? Que tem os telescópios, todo mundo acreditava que a Terra era plana. Até eles não queriam ir muito longe com os navios lá, porque eles acreditavam que estava aqui o mar, né? O navio ia, cai. Vai para onde daí o navio, né? Todo mundo acreditava que a Terra era plana. Para eles, para aquelas pessoas, a verdade era que a Terra era plana.
Mas essa verdade era verdade? Será que a Terra ficou redonda só depois que eles descobriram que era redonda? Não. Apesar daquelas pessoas não conhecerem a verdade, existiam a verdade. Verdades absolutas existem. Por mais que nós não conheçamos, por mais que você não concorde com uma verdade absoluta, ela não deixa de ser verdade porque você não concorda. Ela continua sendo verdade. Nós somos suscetíveis ao engano. Precisamos lembrar disso também. Precisamos lembrar que tem gente tentando enganar vocês. Tem gente que quer enganar você e eu. Mas o Espírito de Deus é que revela a verdade. Olha o versículo 20. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. O que quer dizer a unção que vem do Santo? A unção que vem do Espírito Santo. Vocês têm a unção que vem do Espírito Santo. Estudiosos concordam que essa unção que vem do Santo é a conversão. Nós fomos transformados. Deus nos revelou a verdade. E agora nós temos o conhecimento. Esse conhecimento nos capacita a identificar quem são os anticristos. Então, quando você chegar em casa e você for assistir um sermão na internet ou ler alguma coisa e você pensar, pai, será que esse aqui está tentando me enganar? Lembre-se, o Espírito Santo te deu a unção para você identificar o que é verdade e o que não é verdade. Só que precisa estudar a Bíblia. Tem uma frase que diz assim: embora Deus possa revelar as coisas para você, tipo num sonho assim, você deitou, dormiu, sonhou, Deus te revelou. Ele pode fazer isso, mas Ele escolhe lembrar das coisas que você já estudou na Bíblia. O Espírito Santo escolhe nos lembrar de verdades que nós já estudamos. A pergunta que eu faço é: nós conseguimos lembrar de alguma coisa que a gente nunca viu? Não conseguimos. Então a gente precisa estudar. Mas é tanta coisa, Wesley. Olha o tamanho disso aqui. E além disso aqui, ainda tem tantos livros que tantos servos do Senhor fiéis escreveram a respeito disso aqui. Eu falo, às vezes eu paro, olho para minha estante de livro, que nem é grande. E eu falo para Joyce assim: é muito livro para pouca vida, não vou conseguir ler tudo isso. Tem livro lá que eu abri um pedaço só e não consegui ler o resto. Tem livro que eu nem abri, está no plástico. Mas a gente tem que estudar para que o Espírito Santo nos lembre do que a gente viu. A gente tem que estudar, a gente tem que ouvir boas pregações, bons ensinos, sólidos, baseados, alicerçados na palavra de Deus, para que esses ensinos sejam o Evangelho que a gente ouviu desde o princípio. E assim a gente possa permanecer naquilo que a gente ouviu desde o princípio. E se a gente permanecer naquilo que a gente ouviu desde o princípio, a gente não vai ser enganado. Então nós não seremos enganados se nós reconhecermos, se nós identificarmos os anticristos. Não seremos enganados se nós conhecermos a verdade. E não seremos enganados se nós permanecermos na verdade. A pergunta que eu tenho para você é: você permanece naquilo que você ouviu desde o princípio? Você está firme naquele evangelho que você ouviu desde o princípio, o verdadeiro evangelho? O que eu quero desafiar você hoje é você olhar para si mesmo e pensar assim, avaliar a sua vida e pensar: eu estou firme em Jesus Cristo? A gente vai encerrar o nosso culto daqui a pouquinho. O pastor Jeremias vai vir aqui e vai encerrar o culto, impetrar a bênção. Ou vai só encerrar o culto depois, num outro momento, impetrar a bênção. Porque depois de encerrado o culto, a gente vai participar da celebração da ceia do Senhor. Qual é a importância? É a segunda vez que eu faço essa pergunta aqui na igreja. Qual a importância que a ceia do Senhor tem para você? Porque dependendo da importância que você dá para a Santa Ceia, você pode identificar que talvez você não esteja permanecendo naquele evangelho que você ouviu desde o princípio.
Se você não está, se você é membro dessa igreja, agora eu falo, tem gente, pessoas aqui no templo, mas agora eu vou me dirigir a você que está assistindo a gente pela internet, ou que vai assistir depois esse culto gravado. Se você está em casa e você não está aqui na igreja agora para participar da ceia do Senhor, e não é por um motivo de enfermidade, não é por um motivo que você não pôde mesmo sair de casa de jeito nenhum, se não é por aquele motivo que, além de impedir você de ir para a igreja, impediu você de ir na panificadora comprar o pão de manhã, ir no mercado comprar alguma coisa para o almoço, ir naquele negócio lá da esquina, lá da sua casa, comprar o frango assado para o almoço dos pais. Se você só não veio para a igreja, você fez todas as outras coisas. Você saiu hoje, foi comprar o frango, foi no mercado, mas você não veio na igreja por causa do Covid. Será que é por causa do Covid? Será que o Evangelho, aquele Evangelho que diz que nós precisamos manter a comunhão, aquele Evangelho que diz não abandoneis a comunhão, não deixais de congregar, como muitos fazem, será que esse Evangelho ainda permanece em você? Para participar da ceia do Senhor, a gente tem que fazer uma autoanálise, né? E aliás, não é analisar e identificar pecado e não vou participar porque eu pequei, não. O ensino da Bíblia é: analise, peça perdão e participe da ceia. Aproveita então esse tempo e olha para você mesmo e pensa: será que eu estou firme naquele Evangelho que eu ouvi desde o princípio? Que Deus nos abençoe e nos capacite a permanecer firme. Eu sei, tem momentos que é difícil, mas que Ele nos capacite a permanecer firme. Participar da ceia do Senhor é alimentar-se espiritualmente para permanecer firme no Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecemos pela Tua palavra, Deus, que fala com a gente. Te agradecemos pela esperança que nós temos em Jesus Cristo, porque nesse texto que a gente leu, tem um versículo que diz assim: essa é a promessa que Ele mesmo lhes fez, a vida eterna. E nós sabemos que a vida eterna está garantida, a nossa vida eterna está garantida, porque depende do Senhor e não de nós. E te agradecemos por isso. Aplica essa mensagem no meu coração, na minha vida e na vida dos meus irmãos também, para que a gente possa viver de uma forma melhor, para que a gente possa viver de uma forma que agrade ao Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.